Bom dia. Então, a questão dessa vez é a questão aqui número 3, né? A figura a seguir, essa figura aqui, representa um circuito elétrico no qual há um gerador ideal de tensão de 48 volts, um resistor de resistência elétrica de 6 ohms, R2, né? R3, 8 ohms e R4 e R1, ambos com um valor de 4 ohms. Aí a questão pede o seguinte: o comando dela é para determinar a tensão aplicada no resistor 1. Aí em ohm, o resistor 1 está em ohm, né? Mas no caso que é a tensão aplicada em volts no resistor 1. Beleza. Olhando para cá, né? Aqui é aquela representação daquele circuito. A gente vai ter aqui, ó, um circuito que sai aqui desse gerador, né? A tensão. E a gente vai precisar transformar aqui todos os resistores em um resistor equivalente, para depois vir com um processo inverso, né? Então a gente começaria por R3 e R1, como os dois estão em série, né? E a gente vai ter que fazer o equivalente desses dois. Aqui tem a representação, né? O próximo passo é fazer agora o equivalente do resistor 1 e 3 e o equivalente de R2, né? Juntar aqui e transformar no equivalente. Depois que fizer isso, a gente vai ter aqui, né? R4 e o equivalente deles 3 em série. A gente vai ter que calcular o equivalente desses dois aqui agora. E a gente teria um resistor equivalente geral, né? Aplicado a uma tensão. A uma tensão de 48 volts, né? Então aqui a gente começa, depois de fazer aqui, enxergar o passo a passo do que a gente tem que fazer com esses resistores, né? A gente vem aqui para as continhas, né? Primeiro a gente calcula o equivalente de 1 e 3, que a gente vai chegar no valor, como eles estão em série, né? A gente vai somar, aí a gente tem que a questão dar o valor de cada um desses resistores, né? As informações estão aqui em cima, ó. R1 é igual a R4, que é igual a 4 ohm, R2 igual a 6 ohm, R3 igual a 8 ohm. E a tensão ali, né, da bateria, do gerador, é 48 volts. Beleza. Tem as informações aqui, R1 e R3 estão em série, então eles vão somar, né? Então a gente vai ter o equivalente de R1 e 3 valendo 12 ohm. Depois a gente vai pegar esse aqui, né, e fazer o equivalente com R2. Ou seja, eles estão em paralelo. Fazendo isso, a gente vai ter que o inverso do equivalente vai ser a soma dos inversos. E ao fazer essa relaçãozinha, a gente vai encontrar que o resistor equivalente de 1, 2 e 3 vai ser o produto do equivalente de 1 e 3 vezes R2 dividido pela soma do equivalente de R1 e 3 mais o equivalente de R2, né? Ao substituir os valores, a gente vai ter aí 12 vezes 6 dividido por 18. 18 aqui simplificando com 6, eu vou ter 3, né? 12 dividido para 3, 4. Então o resistor equivalente de 1, 2 e 3 vai ser igual a 4 ohm. E agora, né, a gente precisa fazer esse equivalente aqui, ó, o equivalente de R1, 2 e 3 com R4. Eles estão em série. Então basta somar, né? Eu sei que R1, 2 e 3, né, o equivalente deu 4, e R4 eu também sei que é 4. Logo 4 mais 4, eu vou ter aqui 8 ohm. Agora basta a gente fazer e descobrir a corrente, né? A corrente vai ser o que? A gente tem aqui o VRI, né? Vamos ver se está aqui, ó, o VRI. Se eu for isolar essa corrente, né, eu vou ter que a corrente é a tensão dividida pela resistência. No caso, resistência equivalente. Então eu teria aqui 48 volts dividido para 8. 48 eu posso escrever como sendo 6 vezes 8, né? E corto 8 com 8, me resta 6. Então a corrente que passa por esse circuito, né, são 6 amperes. Aí, por estar em série, né, vamos voltar para cá. Eu tenho aqui, né,
A corrente que passa aqui é 6 amperes. Quando eu volto para esse aqui, né, eu vou ter R4 o equivalente de R1, 2 e 3, né? E eles estão em série. Então a corrente que passa em R4, ou a corrente que passa no resistor equivalente, né, vai ser a corrente que passa em todo o sistema, né? Então aqui continua sendo 6 amperes. Tranquilo? Aí a gente vem aqui para esse passo, ó. Eu quero saber a tensão que passa no R1, 2 e 3, né? O equivalente dos três que eu tenho aqui, ó. Vamos lá. A tensão aqui vai ser proporcional. Então a tensão que passa em R4 vai ser proporcional a resistência que eu tenho em 4. Da mesma forma, vai ser proporcional à resistência que eu tenho em 1, 2 e 3. Como são iguais, né? A gente vai chegar que vai ser exatamente a metade. Mas a gente vai calcular. Então a gente pega o VRI, né? A gente tem que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então a tensão que passa em 1, 2 e 3 vai ser 4 ohm vezes 6 amperes, que vai dar igual a 24 volts. Aí eu fiz aqui um mini desenho do ponto aqui B e do ponto A, que representa isso aqui, ó. Então, ao chegar aqui, vem uma corrente, né? Aqui também vai ter uma corrente passando. Se eu pensar, como eu não sei qual é o polo positivo ou o polo negativo, né? Digamos que eu esteja pegando sentido convencional. Enfim. Mas chega aqui, ó. Nesse sentido aqui, essa corrente vai se dividir proporcional às resistências 2 e resistência equivalente 1 e 3, né? Aí eu representei esse mini desenho aqui, né? Eu vou ter uma corrente que vai por aqui e uma corrente que vai por aqui, que eu chamei de I, mas esses I não são iguais. Eles são proporcionais às suas resistências. Então, aqui eu tenho o R2, né, que tem 6 ohms. Então a corrente que vai vir para cá vai ser proporcional a esses 6 ohms. Só que eu não quero R2, eu quero, lá na questão, né, a tensão que passa por R1. Então eu vou trabalhar aqui onde tem R1 e R3. Logo, eu tenho que aqui a resistência equivalente em R1 e R3 são 12 ohms. Substituindo aqui, ó, 24 volts é igual a 12 ohms vezes a corrente que passa por eles, né? Então a gente encontra que a corrente que passa por 1 e 3 é igual a 2 amperes. Só que acontece, vamos voltar para o desenho aqui, né? Eu tenho aqui, ó, que passando aqui desse ponto B a esse ponto A, eu teria aqui o equivalente, que está aqui embaixo, ó, R1 e R3. Aqui passa 2 amperes. Quando eu chego para cá, que eu destrincho, né? Agora eu pego as resistências isoladas, eu tenho que vai passar uma corrente aqui e a mesma corrente vai passar aqui em R3, porque elas estão em série. Então passa 2 amperes aqui e 2 amperes aqui. Só que eu quero a tensão que está sendo aplicada em R1, né? Como eu quero a tensão que está sendo aplicada em R1, eu vou no VRI. No VRI. Então a tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente. Minha resistência em R1 é 4 ohm. E minha corrente que passa aqui em R1 são 2 amperes. Então eu tenho 4 vezes 2 dá 8. Então a tensão que é aplicada aqui dá 8 volts. Temos aqui essa continha, 24 tá aqui em cima. VRI, ó, V1 é igual a R1 vezes a corrente 1. Então V1 é igual a 4 ohm vezes 2 amperes. E a gente chega no nosso resultado que a tensão aplicada no resistor 1 é igual a 8 volts. E é essa nossa explicação. Valeu e até breve.